Preciso parar de trabalhar quando virar mãe? Gente, esse é um assunto bem, delicado. Eu sou aquele tipo de pessoa que não é muito, assim, da cagação de regra, tá. Mas tem assuntos, questões específicas, principalmente atrelados à criança, né, formação ali da criança, do adolescente, que aí eu sou um pouco cagação de regra sim, confesso pra vocês. Eu enxergo tudo como, meio que depende, então, às vezes o que serve pra mim não serve pra você, o que serve para o outro não serve pra gente, enfim. Eu sou meio assim. Acredito que cada um tem um propósito de vida, cada um tem um chamado, né, mas tem questões específicas que são meio que universais ali e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá. E a maternidade é um ponto de atenção nisso, tá. Então, ah, Jeff, você acha que eu preciso parar de trabalhar e me doar 100%, ser dona de casa 100%? Se não for o seu chamado, né, se você, assim como eu, tem um chamado de trabalho ativo, talvez você não precise parar 100%, mas é importante a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. E aqui, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho, compartilhar um pouco também da minha vida, porque eu sempre fui essa pessoa, então, assim, desde pequena eu tinha essa garra, essa vontade de trabalhar e de me dedicar por algo, assim, maior, muito um perfil meio, meio não, totalmente independente, sabe. E desde sempre, falei: "Eu vou lutar, vou atrás das minhas coisas, vou ter dinheiro, não vou depender de nada nem de ninguém". Isso, por um lado, é muito positivo, a questão da disciplina, da força de vontade, isso é ótimo. Mas, por outro lado, eu bati um pouco a cabeça nesse aspecto, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? Quando a gente pensa: "Eu sou, o meu trabalho, o meu valor está atrelado ao trabalho", a gente não quer abrir mão do trabalho, mesmo quando a gente tem, né, nosso filho, quando a gente tá grávida, a gente, né, e nasce, enfim, a gente fica com essa questão: "Eu sou o meu trabalho, eu não posso parar". Ou eu não posso depender do meu marido, eu não posso depender, enfim, várias questões assim. Só que uma coisa que eu aprendi, eu sou mãe de 3 meninas, né, a minha mais velha tá com 13, tem uma de 6 e uma bebezinha que acabou de fazer 1 ano. Então assim, eh, eu tenho uma experiência ali, né, de maternidade e experiência de uma maternidade que foi meio que empurrada ali, fui fazendo como a sociedade faz, vou trabalhar sim, não vou abdicar de nada por causa né, de ser mãe, eu fui mãe muito nova. Então a necessidade também era muito latente ali, tanto eu e meu marido éramos muito jovens, então a gente precisava correr para sustentar agora uma família. Então, eu vim desse lugar de necessidade, eu preciso, eu não tenho ajuda, não tenho apoio familiar, meu marido também não, a gente precisa, vamos correr e vamos fazer acontecer, não dá para parar, não dá para olhar para essa criança, não dá para, entendeu? Então, eu vim muito desse cenário. E ali na minha primeira filha, eu fiquei muito nessa a famosa corrida dos ratos, sabe? E aí, quando eu engravidei, eu decidi, né, a gente decidiu ter mais uma filha, começou a bater na minha porta, aquela coisa assim: "Mas pra que você vai colocar outro filho no mundo?" E eu já tinha colocado, eu estava grávida. "Se você não vai aproveitar, se você só trabalha, trabalha muito, acaba precisando de muita ajuda, é a ajuda da escola, é a ajuda da sogra, você não consegue ter uma vida boa, abundante, pra que você tá colocando outra filha no mundo? Pra passar pelas mesmas coisas?" E aí, gente, foi quando chegou uma sensação assim de dane-se, dane-se, eu não quero voltar para o mercado de trabalho. Dane-se, eu quero ficar perto das minhas filhas. E eu fui tendo um chamado, assim, uma força interna, no sentido de, cara, são minhas filhas, são almas que precisam, né? Precisam de mim, precisam que eu esteja mais presente, né?
E isso foi me tirando daquele, né, daquele sistema, daquela, sabe, a corrida dos ratos mesmo, de eu chegou nesse período, nesse ponto que eu falei assim: "Meu, eu vou ser, se precisar, eu vou ser operadora de caixa aqui pertinho de casa". Por quê? Porque eu comecei a trabalhar quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar como operadora de caixa, para começar ali no meu dinheirinho e tal. E depois eu fui fazendo cursinho, fui fazendo a faculdade, estágio, entrei numa multinacional, entrei num cargo muito legal ali da diretoria. Então eu cheguei uma parte, assim, na minha meta, sabe aquela meta que você coloca assim, eu quero chegar, estar nesse lugar e tal. E eu cheguei, quando eu cheguei eu falei: "E aí, o que que é isso? Grande merda", né, foi essa sensação, grande merda. E aí quando eu pensei, né, pensei ali nas minhas filhas e tudo, eu falei: "Cara, se eu tiver que trabalhar ali de operadora de caixa", falando pra Deus mesmo, falei: "Deus, me coloca", porque aí ela fica meio período, coloca os meninos meio período na escola, que vai ser meio período que eu tô trabalhando aqui, e no outro período eu fico com elas, sabe. Tô nem aí, eu não tô nem aí. Então eu não pensei no que eu tinha: "Ah, mas você vai jogar fora todo esse tempo, a sua faculdade, o seu tempo ali como executiva, você vai jogar fora?". Eu nem ligava. "Ah, mas o que que vão pensar de você? Você vai ser operadora de caixa, tá louca? Tá ali, daqui a pouco você vai ali perante a sociedade, é uma queda". E eu falei: "Tô nem aí". Por quê? Porque eu estava olhando para as minhas filhas, eu não estava mais na corrida dos ratos. E foi aí que, com essa decisão, quando eu tomei essa decisão, parece que tudo foi conspirando ao meu favor. Então, tudo o que eu já fazia, a minha experiência que eu tinha, né, no presencial, foi se encaminhando no online. Então eu fui comecei a trabalhar por conta e fui, recebendo, assim, ganhando, clientes. Então aí você pensa assim: "Ai, nossa, mas você tinha experiência, teve seu esforço". Teve, teve. Mas também teve muito ali a minha fé e a minha vontade. A minha vontade, assim, de olhar e falar: "Eu quero estar mais presente com as minhas filhas. Eu não aceito outra possibilidade, eu não aceito mais essa realidade". E aqui é o ponto chave que eu quero falar para vocês. "Ah, mas", tem gente, né, tem gente que fala assim: "Não pode, a mulher não pode trabalhar". Tá, mas e aí? Ela vai parar de trabalhar e às vezes o homem não consegue necessariamente, né, dar conta ali, né, financeiramente, vai ficar, a casa vai. Mas será que a mulher também tem que ficar nessa vida louca aí? Quando você tá grávida, seu bebezinho tá pequeno, crianças pequenas, será que realmente precisa? Vamos analisar em termos, muitas mulheres também falam assim: "Ah, mas aí depois meu marido me dá um pé na bunda, que não sei o que, não sei o que lá, e aí eu fico chupando o dedo, tem um sim sua independência, tem um sim que não sei o que, não sei o que lá". Concordo em partes, né, com essa linha de raciocínio. Porque se você tá num relacionamento que você acha que seu marido já é capaz de te dar um pé na bunda, de deixar na mão, já tem um ponto aí, tá? Uma questão aí, que é você e seu marido. Porque se seu marido te gera essa questão de que você vai ficar na mão, é porque realmente ele te deixa na mão. A gente sente, a gente sabe, né? Então, é uma coisa para ser olhada, a relação de vocês. Tá? Então, não é uma regra que o cara vai te deixar na mão. Tem casos sim que o cara deixa na mão e não tá nem aí. E tem casais que são felizes a vida inteira, sabe? E às vezes a mulher é dona de casa. Então, por isso que eu sou essa pessoa, não tem muita regra, essa, sabe, essa cagação de regra aí, comigo não funciona. Tudo depende. Mas tem o ponto da criança. Quando a criança está afastada da mãe e do pai, até a própria ciência já comprova que são, consequências diferentes. Então, uma criança que não teve essa proximidade com a mãe como deveria, ela vai ter um tipo de dor, uma consequência ali no futuro. Com o pai é uma outra consequência. Então, esse vídeo é para te ajudar a pensar nessa várias perspectivas, tá? Abrir um pouco a visão de que olha para o seu filho, olha para essa alma. Entre o projeto que você está fazendo no seu trabalho e a formação de uma alma, o que é melhor? O que é mais importante? Então, hoje, a gente se pega muito, né, nessa questão, assim, de
independência, de fazer acontecer. Ah, mas se eu tô ganhando dinheiro, os meus filhos também estão bem-sucedidos. Mas a criança não quer saber de dinheiro. A criança quer saber de presença. A criança quer saber de amor, sabe? Então, ah, eu não posso trabalhar? Você pode, de repente, tentar dar um jeitinho. Um jeitinho hoje, e gente, hoje tá muito mais fácil do que na minha época lá atrás. Você pode, fazer uma lojinha online, fazer umas coisinhas aqui pra tentar não ficar sem dinheiro, né? E conseguir trabalhar de casa com o seu bebê. Então, você tá ali no celular, já fazendo as vendas e tal, e seu bebê tá ali dormindo do seu lado. Você não precisa abdicar de alguma coisa. A nossa sociedade é muito extrema, é tudo muito do extremo, sabe? Então, eu acho que essa fé, sabe? A fé, ela vai te ajudar mais até do que, o seu esforço. Então, essa coisa de ficar presa também. Isso é muito do nosso ego, né? Então, mas eu me dediquei a isso, eu vou parar agora. A vida é feita de ciclos. Às vezes, naquele ciclo você precisava disso. Agora você está num novo ciclo, uma nova fase de vida. São novas experiências. É uma nova consciência que você vai abranger, aprender agora. Mas para que isso aconteça, você precisa estar aberto. Porque se você continua com os padrões antigos ainda, sua vida não avança. Se você pensa que, não, sim, eu sou uma executiva, eu sou inteligente, eu sou fera. Sim, e se você é tudo isso, você vai conseguir fazer um trabalho perto ali do seu filho, sabe? Então, as consequências lá na frente, gente, são muito desastrosas. E aqui eu posso falar com propriedade, porque a minha primeira filha, ela ficou muito perto de outras pessoas que não a mim e o meu marido. Então, a formação dela foi parecida com a dessas outras pessoas, sabe? E não é algo que você consegue consertar ali tão fácil, né? Principalmente ali de 0 a 6 anos. É extremamente importante essa fase, né? Essa primeira fase ali. Então, se você é uma pessoa de fé ou se você quer desenvolver a fé, eu acho que é muito importante você sabe, entregar mesmo nas mãos de Deus e falar assim: o senhor tá vendo minha situação aqui. Não temos dinheiro, não temos condição, mas eu quero realmente ficar mais próxima, né? Agora é o momento, eu quero ter um filho, ou meu filho tá chegando. Eu quero ficar mais próximo, mas eu não quero que a nossa casa desabe. Então tem muito. A gente, né? Como todo esse do ser humano, a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar. Então, se a gente controla, a gente acha que tá tudo certo, que vai dar certo. E não. E às vezes, justamente, essa criança veio para justamente tirar isso do seu coração. Entregar um pouco mais de leveza, sabe? Mostrar para você que é uma outra fase de vida agora, sabe? E que de repente você pode até confiar mais no seu marido. Que antes você não confiava tanto. Antes você ficava nessa neura e ele vai me deixar e que não sei o que, dizer que ela é só independente. Então agora é uma nova fase. Você vai começar a enxergar, né, o seu marido de uma outra forma, você mesma de uma outra forma, porque você pode descansar, você pode ficar mais perto, você pode relaxar, sabe, enquanto filha de Deus, porque a gente não é ensinada nada disso, né? Então é esse confiar de que a fase que você está te caminhando para aquilo. Então você precisa deixar fluir. Porque se você entra numa nova fase de vida, mas você fica com as suas crenças antigas, você mesmo barra o seu crescimento. Você mesmo fica parada e você não se desenvolve. E aí que entra muitas pessoas que ficam reclamando da vida e a vida não muda, você vê. São pessoas que sempre reclamam, 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 mas elas não mudam. A vida vai mudando, mas elas não mudam. Elas repetem os mesmos erros, os mesmos pensamentos, e ela não evolui. Entende? Então, o meu convite aqui é você não é falar para você tem que ser dona de casa. Se você sente que você quer e precisa ser dona de casa, que seu marido vai te proporcionar, seja. Mas, se você sente que, não, mas eu quero sim continuar a trabalhar, tem formas de você trabalhar. Você não precisa ficar o dia inteiro, aquele trânsito, aquela loucura. E uma parcelinha de tempo é que você vai ficar com seu filho. Então, durante o dia inteiro, seu filho fica com outras pessoas. Seja seus parentes, seja a escola, e um período pequeno ali com a sua presença.
ele está aprendendo com outras pessoas. Outras pessoas estão formando o caráter do seu filho. Então, nisso, quando se trata ali de educação ou de coisas que já foram comprovadas cientificamente, eu sempre gosto de alertar. Sempre gosto de alertar. Por quê? Porque às vezes lá na frente você pode se arrepender. Eu me arrependi, sabe? Então, da minha segunda filha em diante, eu fiz totalmente diferente. Eu me entreguei, realmente, eu entreguei ao fluxo da vida e falei: eu confio que nesse momento é para eu fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Então teve ano, né, como esse primeiro ano, eu tive clientes, então estava um pouco frenético. Depois teve outro ano que saiu todos os clientes da minha vida, fiz uma transição de carreira, sabe? E aí já foi mais lento, e aí já foi mais lento, sabe? Então, é nessa questão, assim, que a gente tem é, sempre que olhar, sabe? Sempre ter realmente sabedoria, tá? Então, aqui o nosso papo é chá de sabedoria, tá? Deixa eu tomar aqui um pouquinho, inclusive, uma pausa aí. Então, muitas pessoas, a maioria vai falar pra você, tá louca, você tem que continuar, vocês são estáveis e tal, e continua. Mas às vezes vale a pena perder de um lado para ganhar do outro, tá? Sinceramente, pessoas que não fizeram isso, elas não vão te indicar esse tipo de coisa, né? Então, de repente, tem mulheres que elas ficaram a vida inteira ali só trabalhando e elas vão falar pra você, os filhos cresceram, tal, e elas vão falar pra você, não, não, imagina, seja independente, isso e aquilo. Só que às vezes ela não tem o tipo de relação tão próxima, tão saudável, tão consciente com os filhos como você quer ter. Então, a sua história de vida é a sua história de vida, tá? Então, se você não tem tempo pro seu filho, então pra que ter filho? Entende? Filho, ele demanda, é uma escolha muito, assim, muito potente, muito forte. Você vai mudar muitas coisas. E se você tiver filho pensando que você não vai mudar, já tá errado. Você já está prejudicando essa criança antes mesmo dela nascer, sabe? Então, tenha a sabedoria de entender que a vida muda. E de ter essa sabedoria mesmo, sabe? De olhar o que eu quero dar. Porque muitas vezes a gente quer entregar o que a sociedade espera da gente. E isso é um erro. Isso é um erro. Você tem que entregar o que você sente que é para entregar. O que tem a ver com o seu chamado, não com o seu ego. Então, o nosso chamado está aqui, o nosso ego está aqui. A gente tem que aprender a ter esse discernimento, entender, tá? O que é o meu chamado? O que é o meu ego, tá? O nosso ego, ele sempre vai levar porque a manada está fazendo, porque os outros estão fazendo, porque a gente tem essa necessidade de aceitação, tá? Só que você pode se arrepender lá na frente. Você pode olhar e falar, nossa, eu devia ter feito diferente. Às vezes tem uma chama no seu coração de pessoas que estão educando de uma forma diferente, que estão fazendo uma coisa diferente, você olha e você fala, nossa, que legal. E você só falta coragem, só falta esse salto de fé, sabe? Confiar tanto em você quanto em Deus, sabe? Então você pode pensar assim, ah, mas eu não tenho formação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como que eu vou fazer? Gente, hoje não importa. Hoje não importa. Abra uma porta, sabe? Começa aqui, ó, na sua mente, sabe? Na sua mente, você já começa a trabalhar. Então você quer engravidar? Tá bom. Senhor, já me ajuda me dando ideias, me coloca ali no meu caminho, me dá sinais ali que às vezes eu não consigo enxergar, sabe? E eu já vou fazendo agora. E você vai dando passos de formiguinha, tá? Mas não deixe que os outros de fora ditem o que é melhor para você e para seus filhos, para sua família, tá? Sempre pensem que os nossos filhos eles precisam sim da mãe e do pai presentes, tá? É extremamente importante. Não tem a ciência não tem ali ninguém falando que ai, a mãe e o pai eles não são importantes. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pode ficar longe, pode terceirizar que vai dar bom. A gente sabe que não vai dar bom, tá? Então, a gente precisa trabalhar com a realidade. A partir dessa realidade é que a gente começa a mudar. A gente fala, não, tá errado esse caminho aqui, acho que não é muito legal para mim. Eu quero mudar, eu quero uma porta nova, tá? E ali você dá o seu salto de fé. Tá bom, gente? Então é isso. Nosso chazinho da tarde já foi concluído. E te espero no próximo vídeo. Um beijo.